nossa alegria. Como bom louvarmos a Deus, não é? Certamente fomos levados, sim, conduzidos a Deus para aquilo que Deus tem mais ainda a falar conosco nesta noite. Bom, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Tem alguém? Eu creio que não, né? Estamos em família, então cumprimente o irmão, a irmã que está ao seu lado. Dê um abraço nele. Tem alguém que nos visita aqui? Não, né, gente? Eu perdi alguém? Não, né? Então, cumprimente seu irmão, a sua irmã, dê um abraço, e dá um empurrão nele para ele acordar, um peteleco na orelha, um chute na canela bem carinhoso, um tostãozinho, bem propício de irmãos que se amam. Bom, muito bom estar mais um dia na casa de Deus, ouvindo a sua voz, uma série de mensagens que Deus tem preparado aos nossos corações. Começamos na quarta-feira passada, os milagres de Cristo, e nós sabemos que a quantidade é muito maior das que foram descritas nos 4 evangelhos. Então, mas em tudo isso, resumido está, e aqui nós temos vários milagres de Cristo na palavra, nos 4 evangelhos, mas Cristo fez muito mais, muitos outros foram operados. Então, certamente não esgotaremos e nunca esgotaríamos os milagres que Cristo fez, mas naquilo que Deus colocou em nossos corações. Se preparem, como quarta-feira foi, essa e as demais serão também muito abençoadas. Queridos, mas sempre como eu faço as quartas-feiras são cultos diferenciados, no qual eu dirijo, e eu tenho a oportunidade de conhecer alguns irmãos, conhecer não no sentido não no sentido de amizade, não no sentido de pastoreio, mas algumas questões de pregação, de pastoreio, de pregação, bem dizendo. Então, quero dar uma oportunidade nesta noite. São breves 5 minutos no máximo. E eu quero chamar minha querida irmã Daniele, que estará nos abençoando com a mensagem nesta noite. Então, se prepare para aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor com os irmãos. Boa noite. Estou muito feliz de estar na casa do Senhor. Eu me chamo Daniele Devezas, faço parte do Ministério Infantil. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, essa oportunidade, ao meu pastor Alexandre Grama. Eu quero deixar para os irmãos o livro de Neemias, a partir do capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, eu quero dividir com os irmãos o que Deus falou no meu coração. Neemias, quando ele soube do estado de Jerusalém, ele se entristeceu muito. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra foi que ele não ficou prostrado. Ele chorou e se lamentou por alguns dias. Ele não ficou ali caído. E ele falou com Deus. Ele orou e jejuou, né? Pedindo direção a Deus. Neemias, ele era totalmente dependente de Deus. E o que acho muito lindo nessa palavra é que Neemias, quando ele ficou triste, ele é copeiro do rei, ele estava num palácio, mas ele se entristeceu pelas pessoas que estavam naquela situação, naquele lugar que era em Jerusalém. Então, ele ficou muito incomodado, se entristeceu com tudo aquilo, mas ele não ficou prostrado, ele não ficou parado diante daquela situação. E ele pediu a Deus uma direção. É o que nós temos que fazer. Cada atitude que viemos fazer, nós temos que pedir Deus direção. A partir do momento que nós levantamos a Deus e aceitamos Ele como nosso único suficiente Salvador, nós não nos mandamos. Deus que nos direciona. Muitas vezes a gente quer fazer algo da nossa parte, né, da gente, só que nós temos que ter obediência a Deus. Por mais que aquilo esteja doendo naquele momento, nós temos que fazer como Neemias. Ele orou e jejuou e falou com Deus, não tomou nenhuma atitude precipitada. Neemias era um homem de oração, ele não ficava prostrado diante das situações. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei se é dentro da sua casa, eu não sei se é um desemprego, mas Neemias, ele pediu a Deus e Deus o ajudou em todos os momentos. Deus mandou o recurso, Deus mandou pessoas para ajudá-lo.
E não será diferente conosco. Quando nós pedimos a Deus algo, Deus vai enviar pessoas para nos ajudar sim. E se você estiver passando por alguma situação, procura alguns dos irmãos para lhe ajudar em oração. Talvez você esteja cansado, talvez muitas das vezes a gente chega no nosso quarto e a gente não consegue falar com Deus, orar, porque aquela situação já nos constrangeu tanto que a gente está sem força. Então fala com algum dos irmãos da igreja para poder te ajudar também nesse momento. Mas que você não venha ficar prostrado diante dessa situação. Talvez seja algo bem que já está te consumindo há bastante tempo. Talvez você ache que não tem solução. Mas como Neemias, Deus foi com ele, porque ele permitiu, ele quis reconstruir algo. Reconstrução muitas das vezes dói em nós. Reconstrução fala de sentimentos também. Então nós temos que deixar Deus nos guiar, como fez Neemias. Amém, irmãos? E eu vou orar junto com os irmãos com essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo renovo da tua igreja nesta noite. Eu te agradeço, Senhor, pela força que nos dá todos os dias. Senhor, nos ajude a reconstruir algo, Senhor, que nós, talvez, Senhor, deixamos para trás e não queremos mais, Senhor. Nos dê força, Senhor, nesta noite. Toma cada um dos irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu não sei o que passa cada um, Senhor, mas renova as forças de cada um aqui nesta noite, Senhor. Reconstrói, Senhor, sentimentos de amor, Senhor. Que perdões venha a ser liberado, Senhor, para a reconstrução acontecer, meu Pai. Trabalha na vida de cada um aqui, Senhor. Tu sabes da necessidade. E eu te agradeço por tudo, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, amém? Aplauda mais forte a Jesus. Cada vez fica mais difícil nós pregarmos nesse púlpito. Então, louvo a Deus por isso. Deus tem trazido vidas a esse lugar, vidas no qual Deus tem um chamado. E como a irmã Daniele comentou, ela serve a Deus no Geração Vida, dando aula para as crianças. Então, eu quero louvar a Deus e aproveitar esse gancho para louvar a Deus pelos homens e mulheres que dão aula para as crianças. Enquanto nós estamos aqui recebendo de Deus, nossos filhos estão sendo ministrados por pessoas doutas, pessoas capacitadas, pregadores, então, que estão lá, conhecedores da palavra, ministrando para os nossos. Então, eu quero incentivá-la a se inserir no ministério da nossa igreja. Então, eu comento com alguns irmãos e muitos chegam até mim: pastor, eu estou orando, pedindo para saber qual a vontade de Deus, qual o meu chamado, qual o chamado de Deus para a minha vida. E é claro que Deus fala aos nossos corações em relação ao nosso chamado, mas eu sou bem enfático quanto a isso, eu sou bem natural em relação a isso. Então eu respondo de uma forma simples, simplório eu sou, e digo: olha para a carência da tua igreja, e encontrarás o teu chamado. Pode ser temporário ele, pode ser apenas uma lacuna que Deus naquele momento irá colocá-lo, você irá ser usado, Deus irá abençoar vidas naquela lacuna que você foi colocado. Talvez você se ache ali, um ministério que você nunca imaginou, e Deus revela para você. Ou talvez seja temporário e Deus irá levá-lo a outro lugar. Eu nunca vou me esquecer quando o pastor Lutero me chamou para dirigir o ministério de casais na sede, há muitos anos atrás, há mais de 12 anos atrás. E sabe como foi feita essa escolha? Nós tínhamos um retiro ministerial, pastor Lutero com os demais pastores missionários, e eu me atrasei, queridos. Eu era em Teresópolis e aconteceu algo que eu não me recordo agora, mas eu cheguei atrasado. Aí quando eu cheguei atrasado, o pastor Lutero orou: Gama, fui eu e o pastor Luiz Antônio, dupla dinâmica, chegamos atrasados. Então, por terem chegado atrasados chegaram. Então, Gama, você liderará os casais, pastor Luiz Antônio, os singulares. Parece um castigo, né? Eu olhei para aquilo: meu Deus, é assim que se escolhe? Esquisito isso, pastor, acho que não estava na visão, não. Está com coisa errada. Isso é um castigo. Queridos, amei, me achei. Nunca me imaginei liderando casais. E Deus revelou algo que eu nunca imaginava. Então, deixe Deus usá-lo. Deixe Deus nos usar. Então, se prepare, olhe para a carência da tua casa e Deus irá chamá-lo. Amém? Glória a Deus. Quero chamar o pregador desta noite, por gentileza, Diácono Renan Malta, que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo.
Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao pastor Alexandre Gama por mais essa oportunidade. É sempre motivo de alegria compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja. E aqui eu te convido, sem mais delongas, na continuidade da série de mensagens dos milagres de Jesus, que você abra no primeiro dos evangelhos escrito, ou para te ajudar no segundo texto neotestamentário escrito, ou se você ainda não se achou, ele foi escrito em cerca de 50 depois de Cristo, e aí abra no capítulo de número 4, a partir do versículo 37, e se você está perdido eu vou lhe facilitar o Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 37, e conforme você for achando, se assim puder, por gentileza, se colocar de pé para a leitura do texto prefacial. Marcos é um evangelho que foi escrito primordialmente aos romanos, então, por uma característica muito peculiar a quem ele dirige essa escrita, nós vemos um evangelho de muita ação. Nós vemos parábolas de Jesus, nós vemos pregações, mas vemos muitas ações, muitos acontecimentos. Isso é muito interessante no relato segundo Marcos. Marcos, capítulo de número 4, versículos número 37. Acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus. Ei, Senhor, aqui uma pequena porção da Tua santa e preciosa palavra. Porção essa, Deus, que tem o poder de curar, de fazer maravilhas, de mudar uma história, uma vida. Deus, clamamos que nessa noite não seja diferente. Usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Usa a Tua palavra para trazer cura, libertação, direção, renovo. Deus, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos da Tua presença. Precisamos de mais de Ti. E é o que te pedimos, Senhor, e me usa conforme o Teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus amados, esse é um momento muito emblemático na vida dos discípulos, aqueles que foram em seguida nomeados como os apóstolos. Jesus, ele começa o seu ministério e no transcorrer do seu ministério, aqui no iniciozinho do ministério de Jesus, ele começa a realizar alguns prodígios, alguns milagres. Ele transforma água em vinho, ele cura um leproso, ele cura um paralítico em Cafarnaum, ele cura a pessoa na sinagoga com a mão mirrada. Muitos milagres, muitos prodígios Jesus começa a fazer no seu ministério. E as multidões começam a o seguir. E por conta do milagre na sinagoga, começar a pregar, continuar a pregar naquele local, tornou-se perigoso para Jesus. Afinal, já começavam a conspirar a sua morte, já havia uma insatisfação em relação a ele. O que Jesus faz? Começa a pregar na praia, ali no mar, né? Praia não, no mar, né? Vamos usar assim, depois explicamos. Ele vai para o mar, prega para a multidão. Depois dessa multidão ouvir a palavra do Senhor Jesus junto ao mar, ele pega 12, institui os seus apóstolos, outorgando-lhes e imbuindo-os de pregar a palavra, de libertar o cativo, de curar pelo nome de Jesus. E aí, de novo, Jesus volta para o mar, ali à beira-mar, à beira do mar da Galileia, e faz um discurso, começa a falar em parábolas ao povo, muitas parábolas atinentes ao reino de Deus. E ali a multidão estava muito grande. Vamos ver, feito essa introdução para que você se situe, volte comigo no versículo de número 35. Então, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus estava pregando à multidão, ali, junto ao mar da Galileia. E ele falando sobre o reino de Deus, ele pregando à multidão. Chega um dado momento que Jesus fala assim: olha, calma, versículo de número 35. Passemos para outra margem. Versículo 36. E eles, os discípulos, os apóstolos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Então Jesus fala: olha, chega, já está tarde, vamos atravessar para outra margem. E os discípulos escutam a palavra e fazem o quê? Dispensam a multidão, afinal eles vão para outra margem, pelo mar.
Daqui eu já consigo denotar 3 questões muito importantes que Deus quer falar ao meu, ao seu coração. Olha o versículo 36. Versículo 35, ele fala, passemos para outra margem. E aí vem, os discípulos fazem o quê? Eles despedindo a multidão. Primeiro passo, eles obedecem. Eles não questionam, eles não perguntam. Eles não falam, mas Senhor, por quê? A multidão aqui. Jesus fala, olha, vamos para outra margem. Bom, dispensa a multidão e vamos. Meus amados, temos dificuldade de ouvir a voz de Deus. Eva ouviu a voz do inimigo. Muitas vezes temos dificuldade e relutância em ouvir a voz do Senhor. Deus dá uma ordem, a gente, mas Senhor, é isso mesmo? Senhor, será? Mas para outra margem, mas, poxa, a multidão está aqui. Mas para que eu vou atravessar a margem? Para outra margem enfrentar o mar? Meus amados, eles simplesmente obedeceram. E o primeiro ponto de destaque nas nossas vidas tem que ser a obediência. Escutar a voz de Deus e obedecer. Ponto final. Eles obedecem. E aí o que eles fazem? Dispensam a multidão. Meus amados, ali Jesus estava falando sobre o seu reino, sobre o reino de Deus. Ali havia uma multidão. Ali os discípulos estavam de frente com aquela multidão que olhava. Eles foram outorgados de autoridade, eles foram separados, aqueles 12. Começaram a ter uma proeminência no seu ministério. E ali havia uma grande multidão para contemplar o seu ministério, a sua caminhada com Cristo, quem eles eram junto a Cristo. Em dado momento, o Senhor Jesus fala, olha, vamos para outra margem. Você sabe qual era o propósito de Jesus em ir para outra margem? Ele tinha um propósito. Na agenda de Deus, existia algo já escrito para aquele lugar. Eles dispensariam a multidão, atravessariam o mar, chegariam numa região de Gadara, onde havia um homem endemoniado. Aquela multidão que estava sendo alimentada pela palavra de Deus, por Jesus, ali naquele ministério, frente à multidão, em dado momento ele tem que dispensar a multidão para ir atrás de uma pessoa, de uma vida. E os discípulos dispensam a multidão. E para nós, para aqueles que exercem ministério na casa de Deus, isso tem que falar ao nosso coração. Você que prega, você que cuida das crianças, você que louva. Muitas vezes, servir a Deus frente à multidão é muito fácil. É muito bom pregar com a igreja cheia. É muito bom louvar com a igreja cheia. Deve ter sido muito bom, né, Rodrigo, com a Estila aqui, na igreja cheia, a Estila aqui, louvar. Isso é bom. Isso faz com que nos sintamos bem, sim. Mas difícil é pregar para uma pessoa. Difícil é dispensar a multidão e ir atrás de um. Infelizmente, quando não tem holofotes, muitos não querem fazer, não querem trabalhar. Meus amados, aqui eu achei lindo, eu já falei 2, hoje eu falo pela terceira vez uma frase do Rodrigo, nosso amado do louvor, que falou assim, olha, eu gosto de trabalhar no culto que tiver mais vazio, que tiver menos gente, porque eu sei que lá é que é onde precisa, é lá onde Deus vai me usar. Isso é lindo. Isso é lindo. Porque é muito fácil você querer estar em todos os cultos, onde a igreja está cheia, lotada, onde as pessoas vão te ver, onde os holofotes estão apontando para você. Difícil é você ir atrás de uma pessoa que não está frequentando o culto. Difícil é você pegar um culto que talvez não esteja com uma frequência tão boa, que as pessoas talvez não estejam indo por N motivos. Difícil é louvar quando tem poucas pessoas, 3, 4, 5 pessoas. É muito fácil para um pregador, para um ministro, para uma pessoa na salinha da aula, para uma criança. Talvez ela quisesse, poxa, eu queria que tivesse mais aqui. Tinha uma dinâmica preparada para 5 crianças, vem uma. Acabou minha aula. É muito difícil. Mas Deus às vezes quer usar você para alcançar uma vida. Uma vida que para Ele é preciosa. E por meio daquela vida que foi alcançada lá, o testemunho dela que foi tão forte, alcançou muitas outras. Às vezes você olha assim, poxa, mas Deus não me coloca na multidão, mas aquela pessoa que você colocou, que Deus colocou você na frente, às vezes ela alcançou uma multidão que você nem sabe. Mas os frutos para Deus são visíveis, Deus enxerga, Deus sabe. No Senhor nosso trabalho não é em vão. E eles dispensam a multidão e vão atrás. Não, Jesus está indo para lá, vamos passar, vamos passar. E a terceira lição que nós tiramos, no versículo de número 36, eles despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Terceiro ponto, se Jesus está na sua vida, se Jesus está no seu barco, pessoas vão te seguir. Pessoas vão te procurar. Eu sigo o pastor Alexandre Gama porque eu enxergo Jesus na vida dele. Eu sigo pessoas porque eu enxergo Jesus na vida delas. E, meus amados, pessoas têm que nos seguir, nos procurar, enxergando Jesus no nosso barco, na nossa vida.
Pessoas têm te procurado, pessoas têm te seguido, pessoas têm confiado em você. Porque se isso não está acontecendo, meu amado, talvez você ache que Jesus está no seu barco, mas o teu testemunho está cobrindo a face de Jesus nele. Eu me recordo do meu primeiro trabalho, depois de convertido. Me converti, falei, não, agora para valer, não, eu vou me posicionar, eu sou crente, eu quero mudar. Cheguei no ambiente de trabalho, olha, foi uma experiência terrível, eu fiquei muito pouco tempo naquela empresa. Me posicionei, olha, as pessoas zombavam, não tinha um crente. As pessoas zombavam, meu chefe me perturbava. Era um momento muito difícil. Foi um momento muito difícil para mim. Primeira experiência que eu me posicionei, mas eu me posicionei. Eu não abaixei a guarda. Em dado momento, chega o rapaz, um dos que mais me perseguia, e fala, poxa, eu quero conversar com você. Preciso falar com você, eu só tenho você para falar. Eu falei, que foi? Ele, olha, eu nunca contei isso para ninguém, eu estou muito mal. Eu obriguei minha namorada a cometer um aborto, isso está me corroendo por dentro, o que eu faço? Ele sabia que eu tinha uma palavra para ele. Aquele que mais me perseguia, aquele que mais falava mal, no momento da angústia, do desespero, me procurou porque sabia que Jesus estava no meu barco. Mas duas pessoas da empresa, no transcorrer do meu curto tempo naquele lugar, me procuraram. Uma com depressão, a outra com outros problemas. Quando Jesus está no nosso barco, pessoas nos procuram. Pessoas confiam em nós, pessoas nos seguem. Pessoas têm lhe seguido. Pessoas têm lhe procurado. Meu amado, se isso não é uma verdade na sua vida, talvez você não esteja resplandecendo como deveria a luz de Cristo na sua vida. Pense, o que tem ofuscado essa luz? Por que as pessoas não têm enxergado Jesus no seu barco? Porque se Jesus estiver no seu barco, pessoas te seguirão, pessoas te procurarão. E foi assim. E aí o versículo 37 chega, versículo prefacial. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram, eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Aqui para você entender, a reação dos discípulos, e talvez você não tenha tido ainda essa ótica, ela é muito peculiar. Por quê? Daqueles homens, pelo menos 3, quiçá 4, eram pescadores. Conheciam o Mar da Galileia. As tempestades que ocorriam naquele lugar não eram atípicas. Por quê? O Mar da Galileia, não obstante ter o nome de mar, era de água doce, era uma grande lagoa, com 21 quilômetros de extensão e 14 de largura. Meus amados, pela sua extensão, 14 metros de largura, pela sua extensão grande, ela era considerada um mar. Mas se é algo de água doce, de onde vêm as tempestades, de onde vêm essas ondas? O Mar da Galileia é cercado por 3 montanhas, sendo uma delas o Monte Hermon. E daquele monte, você sabe, você conhece, ele passa todo ano, pelo menos da metade para cima, congelado. E ali daquele derretimento do orvalho que vai irrigando toda aquela região, dando vida, como o salmista vai falar, é como orvalho do Hermon. E ali aquele gelo naquela montanha, com aquela densidade demográfica, vem o vento, e muitas vezes o vento vindo daquele monte gelado, quando chega no mar, ele chega com uma intensidade que provoca uma verdadeira tempestade. Por isso que aqui ele fala, primeiro, levantou-se grande temporal de vento, porque primeiro vem o vento que desce de lá, e depois vem as ondas se arremessando. É uma continuidade. Essas tempestades, elas não eram normais, não eram atípicas. Tendo pelo menos 3 ou 4 pescadores naquele barco, será que eles não conheciam? Será que eles não estavam acostumados com uma tempestade, com as tempestades que se enfrentavam ali? Mas a reação deles é tão peculiar, porque eles falam no versículo 38, mestre, não te importa que pereçamos? Meus amados, pensa, olha só. Versículo 37, grande temporal de vento, ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se de água. Você não precisa ser um engenheiro para entender que um barco, se começar a entrar água por cima, ele afunda. A situação estava crítica. De fato, eles estavam enfrentando uma tempestade que eu tenho bastante certeza que já haviam enfrentado outras parecidas. Mas ali havia uma grande diferença. Qual o grande momento, qual a diferença da vida desses homens para eles terem uma reação assim? Jesus estava no barco.
E aí? Por que você está falando isso? Meus amados, quando Jesus está no nosso barco, quando Jesus está na nossa vida, quando confiamos a nossa vida em Deus, se vem uma tempestade, a gente não aceita, a gente não entende, a gente já quer questionar. A gente fala, Senhor, eu sou teu filho, eu tenho sido fiel a ti porque eu estou desempregado, porque eu estou doente, porque meu filho está assim, porque minha família está rachada. Quando Jesus está no nosso barco, a gente não aceita que adversidades nos encostem, se aproximem de nós. Tempestade para a gente não é inadmissível, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou fiel a Deus, Deus tem que ser fiel a mim. Meus amados, a reação deles é interpelar a Jesus diretamente. Senhor, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nos achegamos a Deus, falamos assim, Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Senhor, eu não mereço. Senhor, porque eu sou fiel a Ti, eu estou na igreja, eu faço tudo o que o Senhor manda. Meus amados, e o mais consistente nessa relação, nessa interrogação na mente daqueles homens, é que Jesus que mandou atravessar a margem. E a tempestade veio. Espera aí, você que mandou, a gente está aqui. E agora vem a tempestade, a gente está à beira de morrer. E, meus amados, quantas vezes na nossa vida a gente obedece a voz de Deus, vem a tempestade, primeira coisa que você pensa, diabo se levantando contra a sua vida. Segunda coisa que você pensa, se você não pensar nisso, não era a voz de Deus, não era a direção de Deus. Errei, entendi errado. Meu amado, o fato de Jesus estar no seu barco, o fato de Jesus ter dado uma direção na tua vida, não significa que você não vai enfrentar tempestades. Então para de murmurar, para de reclamar, para de perguntar, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu acho lindo que Jesus está dormindo. E talvez aqueles discípulos olhem para Jesus dormindo e falem assim, ele não se importa comigo. Ele não está preocupado com nós. Mas sabe o que eu acho lindo? Jesus está dormindo nesse momento. O fato de Jesus estar dormindo no meio da tempestade, ele sabe. Ele conhece todas as coisas. Ele sabia que aquela tempestade não ia causar mal algum a eles. Se Jesus estava dormindo, se Jesus estava inerte, meu amado, é porque não havia ali ainda a necessidade dele intervir. Ele estava tranquilo. Às vezes a gente quer um terremoto, às vezes a gente quer um estrondo. Meus amados, com quanto Jesus, calma, estou tranquilo, porque ainda não é a hora de eu agir. Não é o momento, calma. Ou então eu nem preciso agir ainda, que talvez a resolução da tempestade esteja nas tuas mãos, ou na tua boca, ou no teu joelho dobrado. Olha a reação de Jesus. Versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus, com uma palavra, com duas palavras, ele acaba a tempestade da tua vida. Não fique temo, se Jesus está no teu barco, a tempestade não vai te derrubar, ela não vai te matar. E eu acho lindo, porque olha a reação de Jesus, olha como a Bíblia é detalhada. E ele despertando, ele nem tinha despertado ainda. Imagina quando você acorda de manhã, quando você ainda está se espreguiçando, quando você ainda está coçando o olho, ele ainda estava despertando. Ele, calma. E acalmou, cessou, acabou. Com ele despertando, nem desperto ele estava ainda. E aí ele vira para aqueles homens e fala o seguinte... Versículo 40. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Meus amados, exatamente isso que Jesus fala. Primeiro, ele fala o quê? Por que sois assim tímidos? Qual é a reação dos discípulos? Acordar Jesus e murmurar, e reclamar, e questionar, e interpelar ao Senhor. Está interpelando o próprio Deus, o Senhor. Por quê? Não se importa com a gente? Não se importa que pereçamos e somos assim. A tempestade vem e já chegamos para Deus. Por quê? Não se importas comigo? Me abandonou? Deus me abandonou? Jesus está dormindo na minha vida, Ele não se importa comigo. A reação daqueles homens, em primeiro lugar, foi questionar, foi reclamar. E somos assim. Somos exatamente assim. E aí Jesus fala assim, olha, por que sois tímidos? Por que Jesus fala isso? No momento que eles foram levantados, apóstolos, eles foram imbuídos de autoridade. Eles conheceram que o nome de Jesus tinha poder, eles viram todos os milagres e prodígios que Jesus vinha realizando. Eles foram imbuídos de poder, de autoridade, de curar, de expelir demônios, de pregar a palavra. Por que então um deles não
não vira para a tempestade e fala, te repreendo agora em nome de Jesus. Timidez. O poder já estava com eles, o conhecimento do poder que há no nome de Jesus já estava sobre eles, mas eles eram tímidos, eles ainda não estavam preparados para virar para a tempestade e ter a fé suficiente para repreender ela, e repreenderia. Jesus fala, por que sois tão tímidos? Não tens fé? Você não está vendo? Você não está vendo quem você está seguindo? Eu não te dei poder, eu não disse que você tem poder de curar, de libertar. Meu amado, uma tempestade não é nada. Uma tempestade não é nada. Vocês são tímidos e somos tímidos. E somos tímidos. Temos um poder, por meio do nome de Jesus, inimaginável. Mas não usamos nem um centésimo desse poder nas nossas vidas. Não usamos. Às vezes por nossa fé ser falha, às vezes por faltar fé, por faltar confiança, ou muitas vezes porque queremos tudo na boquinha, de mão beijada. Às vezes Deus fala assim, olha só, o milagre está ali, corre atrás do milagre. Ao invés de você pedir a Deus uma direção, você fala, Senhor, abre essa porta, mas você não move uma palha. Os discípulos não moveram uma palha para enfrentar a tempestade. Simplesmente murmuraram, mas não moveram, não oraram, não repreenderam. E outra coisa, imagina Jesus sendo acordado e interpelado. Primeiro, eles tinham poder, pelo nome de Jesus, para repreender a tempestade. Timidez. Segundo ponto, a fé. Se não foi pela palavra, se não foi pela intrepidez, se não foi pela ousadia, chama Jesus e fala, Senhor, precisamos da sua ajuda. Senhor, eu creio que tu podes acabar com essa tempestade. Eu creio que uma palavra tua muda a minha vida. Eu creio que uma palavra tua muda a minha história. Mas os discípulos não fizeram isso. Eles só reclamaram. Questionaram o amor. Questionaram o cuidado. Questionaram o zelo de Jesus para com eles. Quantas vezes você já fez isso na sua vida? Quantas vezes? Meus amados, nós, uma vez que entregamos as nossas vidas a Jesus, temos dificuldade de enfrentar a tempestade, de enfrentar o deserto, de enfrentar a adversidade, de enfrentar as dificuldades. E é difícil mesmo, porque somos mimados. Meus amados, eu acho lindo, porque muitas vezes as pessoas questionam, poxa, por que Deus não faz isso? Por que Deus... Meus amados, se Deus desse tudo aquilo que a gente pede, nós seríamos muito mimados. Já somos. Imagina se Deus abençoasse com tudo. Meus amados, seríamos insuportáveis. Sabe aquela criança no shopping que tem tudo? Que se o pai fala, não, começa a fazer um escândalo, que é irritante, dá vontade de misericórdia, botar a mão, orar, sai em nome de Jesus. Quem já não passou por isso? Seríamos assim ou pior. Se Deus concedesse tudo, se não houvesse dificuldade nas nossas vidas, se não tivéssemos que lutar, se não tivéssemos que perseverar. Deus está nos preparando para passar a eternidade ao lado dele. Tempestade nenhuma pode nos afetar. Tempestade nenhuma pode ser suficiente de questionarmos quem é Deus na nossa vida. Não temos direito de virar e falar, Senhor, por quê? Senhor, me abandonou. Misericórdia. Deus chamou, entregou seu filho naquela cruz e morreu por você. Você acha mesmo que Deus te abandonou? Mas quantas vezes, na tempestade, falamos, Senhor, me abandonaste. Não te importa que pereça? Quero te convidar a se colocar de pé. Já peço a ajuda dos ministros de louvor. É difícil enfrentar a tempestade. É difícil. Mas temos que entender, como está escrito em Romanos 8, 28, todas as coisas, não é uma nem é outra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a tempestade na tua vida, ela coopera para você. Meu amado, eu não sei a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei o momento que você está vivendo na sua vida. Eu não sei a tempestade que você enfrentou, que talvez tenha rachado a sua fé. Muitas vezes a tempestade passa, mas você acha que passou a tempestade pelas circunstâncias, ou pelo tempo que curou, ou pela força do seu braço, que você fez isso, fez aquilo, e a tempestade cessou. Tenha certeza que se a tempestade cessou na sua vida, meu amado, foi por causa do Senhor. Porque nada faz o controle de suas mãos. E talvez você se pergunte, mas Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que minha vida está assim? Por quê? Eu quero te contar uma historinha.
você reflita e entenda que Deus tem um propósito em tudo. Havia um rei, e esse rei saía com seu súdito toda manhã para caçar. E esse rei, e esse súdito virava todos os dias para o rei e falava assim: Deus é bom. Todo dia o súdito virava para o seu rei e falava: Deus é bom. Um belo dia ele sai para caçar e um animal feroz arranca o dedo daquele rei. E aí, naquele momento, imediatamente após esse revés, aquele súdito vira e fala: Deus é bom. O rei fica irado. Ele manda prender o seu súdito. Tempos depois ele sai à caça. E aí, em dado momento, ele é capturado por uma tribo indígena. Índios canibais. Índios que matariam e feriam. Aquele rei é levado, colocado na mesa de sacrifício. E quando ele ia ser sacrificado, os índios percebem que lhe faltava um dedo. E os índios falam: ele é imperfeito. Ele não serve para nós. E soltam aquele homem. E o rei, sem entender, extasiado, se dirige à prisão, vai buscar o seu súdito e fala assim com ele: verdadeiramente, Deus é bom. Mas eu não entendo. Deus é bom, eu vi, eu senti. Só que se ele é bom, por que você está preso? Por que eu te prendi? Por que ele não me impediu de te prender, de cometer essa injustiça? Aí o súdito fala: Deus é bom. Aí ele olha para o rei e fala assim: saímos todas as manhãs para caçar. Se eu estivesse contigo naquele dia, por não ter imperfeição alguma, eu teria sido sacrificado. Eu teria morrido. E o súdito fala: Deus tem um propósito em tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O dedo arrancado pelo animal feroz salvou a vida do rei. A prisão salvou a vida do súdito. Mas não conseguimos enxergar além. Temos dificuldade de enxergar os propósitos dos Senhor de Deus para a nossa vida. E o nosso maior erro é orar: Senhor, cessa a tempestade. E não orar como um dia me falaram. Fala: Senhor, por que essa tempestade se levantou? Queres me falar algo? Queres me mostrar algo? Então, Deus, se tu tens algo para falar, para me mostrar, para me revelar em meio a essa tempestade, para me ensinar, revela para mim. Fala para mim. No momento oportuno, cessa essa tempestade. Eu acho que talvez essa seja uma das orações mais sábias. E muitas vezes, meus amados, Deus pode até cessar a tempestade. Se você não buscar entender o porquê daquela tempestade, você vai perder. Você nunca vai saber o grande livramento, a grande bênção que Deus te deu, talvez você nem tenha enxergado. Comece a mudar a sua oração. Não vire: Senhor, não te importa que eu pereça. Comece a orar: Senhor, eu confio em Ti. Todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu sei que essa tempestade coopera para o meu bem. Deus, eu não vou murmurar. Senhor, eu não vou me levantar contra o Teu nome. Eu vou perseverar, eu vou manter a minha fé. Deus, se tem algo que Tu queres falar comigo, fala, mostra, revela. Te convido a fechar os seus olhos. É difícil entender a tempestade. Como foi dito nessa breve história, a palavra do Senhor corrobora isso em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3 vai continuar também. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A tua tribulação tem uma função na tua vida. A tempestade tem uma função na tua vida. É por meio dela que
você alcança a perseverança, e Tiago vai continuar, para que sejais perfeitos em tudo. Se você quer ser perfeito em tudo, se você quer ser perfeito no seu relacionamento com Deus, se você quer ser perfeito para chegar naquele grande dia, estar ao lado do Senhor para a eternidade, perseverança é necessária, e para a perseverança se desenvolver, as tribulações fazem parte da nossa vida. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, meu amado, eu estou no seu barco. Eu estou no seu barco, a tempestade pode te atingir, o vento pode bater, a onda pode chacoalhar, a água pode entrar no seu barco, mas enquanto eu estiver no seu barco, você não vai perecer. Eu quero te convidar a clamar o mais alto nessa noite, o mais forte. Eu quero te convidar a louvar agora. Feche os seus olhos. Deus tem algo para falar com você. Salmo capítulo de número 91, versículo 15. Salmo 91, versículo 15. Deus falando a teu respeito nessa noite. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Esta é a palavra do Senhor para você nessa noite. Invoca o Senhor que Ele vai te responder. Invoca o Senhor que na sua angústia Ele vai te estar contigo e vai te livrar e vai te glorificar. Meu amado, a tua angústia gera um efeito de Deus não só te livrar, mas de Deus te glorificar. Isso é lindo. Então é hora, é noite de invocar o Senhor. Deus te trouxe aqui por 2 motivos, para dizer que a tua tempestade não foi em vão. Que a tua tempestade não é em vão, que o momento que você está vivendo na sua vida não é em vão, que você não vai perecer, que você vai vencer. Mas se você quiser vencer, invoca o nome do Senhor e começa a fazer agora. Não questione Deus, não murmure, não reclame, somente invoque o nome do Senhor, somente o adore na beleza da sua santidade, e você vai ver que o mar vai acalmar, o vento vai cessar, a tempestade vai passar e você vai glorificar de maneira muito estrondosa, e todos aqueles que te cercam vão ver a glória de Deus na sua vida. Louve, clame, invoca o Senhor nessa noite. Ti nessa noite, nós declaramos a Ti nessa noite, vem nos ajudar, Senhor, vem nos ajudar mais, Senhor, porque nós sabemos que Tu nunca deixaste de nos ajudar. Senhor, perdoa-nos pela nossa fé
é fraca. Deus, perdoa-nos pela nossa timidez. Mas, Deus, nós temos nessa noite, e nós declaramos, por meio da fé, que nós podemos descansar em meio à tempestade, porque nós sabemos que Tu estás no nosso barco. Vai fortalecer a nossa vida, Deus, fortalece a nossa fé. Deus, que jamais passamos outra vez, como aqueles homens fizeram, e jamais nos acheguemos a Ti dizendo, Senhor, por quê? Mas em primeiro lugar no meio da tempestade, e quando a tempestade me alcançar, e quando ela me atingir, a minha primeira ação vai ser, Senhor, glória a Ti, porque Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas, Senhor, em meio a essa tempestade, dá medo, dói, tem consequências, a onda bate e machuca. Deus, fala comigo. Se possível, me dá a Tua direção, o entendimento do porquê. Deus, Pai, se possível, ainda hoje acaba com essa tempestade. Mas, Deus, se não for ainda da Tua vontade, que essa tempestade tenha uma ação completa na minha vida, que ela produza a perseverança que o Senhor espera em mim, que ela produza a fé que o Senhor espera em mim, e que, Deus, pela fé eu declaro que eu tenho certeza inequívoca que no Teu tempo eu contemplarei um milagre muito além daquilo que eu pedi ou imaginava. Muito obrigado por ser esse Deus, muito obrigado por ser esse Pai fiel, que me abençoa. Deus, toma cada irmão que está no meio de uma tempestade e talvez tenha entrado por essas portas pensando em desistir. Talvez tenha entrado por essas portas dizendo, não tem mais jeito. Mas nessa noite Tu diz, eu estou no Teu barco. O Teu barco não vai naufragar. Aleluia. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelas Tuas promessas. Igreja ainda de olhos fechados. Quero te fazer 2 convites nessa noite. Meus amados, aqueles homens não pereceram, porque Jesus está no barco. Muitas vezes, a única maneira pela qual passaremos por uma tempestade ou por uma tribulação em nossas vidas é se Jesus estiver no nosso barco. Mas não adianta Jesus estar no barco. Talvez você achar que Jesus esteja no seu barco, mas verdadeiramente Ele não está. E, meus amados, muitas vezes nós cremos que conhecemos Jesus, que temos intimidade com Ele, mas ainda não deixamos Ele entrar no nosso barco. Ele está à porta batendo. Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Aquele, porém, que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Muitas vezes Jesus está na porta batendo, Jesus está ali no barco querendo entrar. Nós achamos que Ele já está no barco, mas não está. Meus amados, Jesus, para estar no barco da sua vida em primeiro lugar, você tem que fazer como Romanos 10:9, confessar o senhorio dele, declarar o seu nome, reconhecer que Ele é seu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. Mas talvez você já tenha feito isso. Eu achava que Jesus estava no seu barco, mas as mazelas da vida, as dores, os problemas, as tempestades, os turbilhões prejudicaram a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Prejudicaram a tua santidade, santidade essa pela qual ninguém verá a Deus. Talvez você ache até que Jesus esteja no seu barco, mas será que verdadeiramente Ele está? Não porque Ele não quer estar, mas porque nós tiramos Jesus das nossas vidas. Porque nós tiramos Jesus dos nossos barcos. Se você não entregou a sua vida a Jesus, ou se você já entregou e entende que precisa chamar mais uma vez nessa noite Jesus para o seu barco, refazer a aliança que outrora você fez com Ele, Deus te dá essa oportunidade nessa noite. Se você deseja entregar sua vida a Jesus ou refazer a aliança com o Senhor, não tem vergonha, a igreja está de olhos fechados. Levante sua mão direita bem alto. Quero fazer uma oração pela sua vida. Se você entende que precisa desse Jesus, se você entende que precisa reforçar essa aliança, se você entende que precisa clamar mais por Jesus no seu barco, igreja de olhos fechados, levante sua mão direita bem alta. Eu quero orar por você. Para Deus, juro. Coloque a mão no seu coração. E a igreja assim também, que deseja mais Jesus na sua vida, assim clame. Amado, em nome de Jesus, toma a vida do teu filho nas tuas mãos. Que declara mais uma vez o seu nome, que declara mais uma vez, Deus, o teu senhorio. Pai, e também todas as vidas que estão aqui, Senhor, que estavam aqui com a fé abalada, que nessa noite, que a partir dessa noite, saiam daqui fortalecidos pela fé, pela tua palavra, na certeza que o Senhor entrou no barco, que o Senhor se fortaleceu, e que o Senhor
está junto com eles em meio à tempestade ou na bonança. O Senhor nunca nos deixará. Muito obrigado, Paizinho. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor.